E o vídeo de hoje será um pouco diferente. A gente pegou esse vídeo aqui, que são 10 sinais de autismo da Summer antes dela ter 1 ano. E a gente vai assistir o vídeo com vocês e ao mesmo tempo comentar sobre item por item. Esse vídeo deu... deixa eu ver... esse vídeo deu quase 4 milhões de visualizações, mais de 2.000 comentários, então eu acho que ele é bem válido, assim, a gente poder relatar e falar sobre ele de uma forma um pouco mais detalhada. Eu acho que também é por ser um vídeo impactante, né? E acho que é bom para nós explicar a nossa experiência, porque como ela tinha 1 ano e ela não foi diagnosticada até ter 2 anos, então teve um tempo todo que esses sinais Passaram desapercebidos. desapercebidos. A gente acabou não vendo, não percebendo. E por isso que a gente está aqui para trazer como se fosse um alerta também, né? Para saber o que passava na nossa cabeça ou o que não passava, para não ter, né, descoberto realmente o autismo mais cedo. Então, o primeiro sinal é que ela era boazinha demais e quase nunca chorava. Ela realmente foi um bebê, uma bebezinha muito, muito boazinha. E aí tá os primeiros sinais de alerta de verdade, que é ou a criança autista chora muito, assim, que os pais realmente ficam muito tempo sem entender o que está acontecendo com a criança, fazem de tudo, ajudam de tudo, observam e não tem nada, e a criança fica chorando, continua chorando muito. Então eu já ouvi relatos assim de, né, mães comentando que a criança chorava demais, o hospital até as pessoas ao redor vinham perguntar se estava tudo bem e tal, coisas assim que a gente nem imagina. Ou o oposto, bozinho, quieto demais, quietinho demais. Tanto é que, tipo, na barriga ela se mexia pouco. Quando ela nasceu, ali a médica tava, né, a pediatra tava fazendo aqueles exames de rotina e ela ficou muito tempo calma, quietinha, não chorava. Tanto é que a própria pediatra, nossa, esse bebê vai ser uma criança muito boazinha. E ela realmente sempre foi muito, muito calma, né? Então... mas eu acho que o fato dela ter sido boazinha demais acabou, querendo ou não, passando pra gente o sentimento, não, ela é só desse jeito mesmo, por isso que ela é tão quieta, por isso que ela não fala. Ela só desse ela jeitinho. sempre foi muito calma. Então a gente nunca Acabou justificando, passou desapercebido pra gente, porque justificava os outros sinais que ela tinha, né? Então a gente achava Mas, que era normal. em compensação, quando ela tinha, sei lá, acho que umas 2 semanas, eu não lembro, bem na fase ali que você tem que repetir ou fazer o exame de audição, um tempo eu fiquei com uma neura, assim, que eu fiquei, tipo, eu acho que ela é surda. Ela deve ser surda, ela é surda, eu acho que ela é... Até porque a gente usava o liquidificador, ela não fazia, não reagia, não fazia nada. A gente, às vezes, derrubava alguma coisa, ela não se Gostava assustava. muito de... Ficava lá, bem calminha. Mas a gente fez os exames, deu que tava, né, tudo ok. E aí a gente, então... Né? A gente acabou deixando, tipo, desencanando de que poderia ter alguma coisa. Vamos lá pro número 2. Então tá, o número 2 é que ela amava olhar para as luzes e... Lustres. Luzes e lustres. Isso ela ficava com olhos fitos ali, né? Não tirava os olhos, ficava olhando. E a gente achava mó bonitinho, nossa, que lindo. Olha como ela gosta. E na verdade não, o olhar dela era um olhar meio que querendo perdido ali, né? E algo bem importante, gente, para eu citar para vocês em relação a todas as características que eu for citando aqui, quer dizer, vamos dizer assim, 90% das características que eu citar, se acontece vez ou outra, é uma coisa. Isso é importante. Tá? Então, por exemplo, mas meu filho olha pra luz. Mas olha, tipo, acendi a luz, olhou, ok. Tá brincando com alguma coisa, olhou, ok. Mas a Summer, gente, ela ficava vidrada olhando pra luz. A gente entrava num restaurante, por exemplo, ela ficava olhando na luz. A gente saía, ela tava olhando pra luz. A gente chegava em casa, ela ficava olhando pra luz. Então, assim, o que vocês têm que ver em relação às características é aquela constância. É muito tempo fazendo aquilo, deixa de fazer outras coisas da idade para estar fazendo aquilo. É isso que a gente precisa analisar bem. E a Summer fazia muito disso. Vamos lá, agora eu vou ler o terceiro. Muitas vezes ficava olhando para um local sem nada. Isso acontecia muito. Como eu disse, fazer vez ou outra, ok, mas a Summer muitas e muitas vezes olhava para uma parede branca, uma parede sem, sabe, sem estímulos, sabe, sem uma foto, sem um bichinho, sem um ursinho, sem nada. Ela ficava olhando e olhava a parede, olhava. E às vezes até dava um sorrisinho, às vezes até uma risadinha, como ela estivesse vendo alguma que coisa. Trouxesse riso também, né? A gente não sabe se ela não via alguma coisa ou não, né? A gente, né? Cada um tem as suas crenças e tal.
Mas, tipo, ela olhava pro nada, dava risada, É. né? Às vezes pro teto, ela olhava pro teto e se matava de tanto dar risada. Exato. Era bem... E a gente ficava tipo, nossa, Tem uma o que coisa... será que tá acontecendo? Eu acho que esse foi um dos primeiros alertas, assim, mas ao mesmo tempo, como ela era muito calma, a gente achava que tinha a ver, ela é calminha, ela só tá ela apreciando, só tá, tá pensando, entendeu? Então isso acaba tirando um pouco a nossa visão daquilo dos sinais que poderiam, né, ser pelo autismo. Então vamos lá pro número 4, que ela sorria sem motivo aparente. Então acho que isso vai um pouco com o sinal anterior, né? Que ela ficava olhando e ela também sorria sem nenhum sinal, né? Tipo, nenhuma coisa que fosse trazer esse sorriso, uma por exemplo, brincadeira. você fica brincando com a criança, ela dá risada de volta, você sorri pra ela, ela dá risada de volta, você mostra um bichinho, ela dá risada. A Summer várias vezes estava parada, sem fazer nada, e dava risada. Pois é. Então era meio achei... Eu te vi, eu achava mó bonitinha, né? Te achava, nossa, que lindinha, aquilo outro, ela super feliz. Passava muito tempo concentrada em movimentos, objetos e texturas. Por exemplo, como assim movimentos? Às vezes, só um exemplo, né, que me veio na cabeça assim. Sabe aquele relógio que fica assim, tic, 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 tic. Se ela olhasse aquilo, ela ia ficar um tempão lá parada, olhando aquilo. Ou se ela visse aqueles ventiladores que rodam, ela ia ficar olhando aquilo. E são movimentos repetitivos, né? Acho que é bom Exato. lembrar. Aquela coisa tipo do Então, relógio. dos movimentos, entendeu? Então, por exemplo, se tivesse alguém andando pra lá e pra cá e alguém sentado, ela ia ficar olhando a pessoa que tá andando Isso. pra lá e Era pra bem- cá. Ou, por exemplo, até mesmo a questão de textura, né? Então a Ela gente ficava tocando. pegava umas almofadinhas, passava a mão naquelas almofadinhas, como quem diz, tipo, deixa eu sentir isso daqui. Ai, mas meu filho faz isso. Fazer uma vez, como eu disse, gente, sempre é importante eu ressaltar isso. Fazer vez ou outra, ok. Olhar vez ou outra, ok. Mas qual a constância disso? Isso que é importante entender, que é o que traz prejuízo, né? Essa constância acaba tirando ela podendo estar brincando com um brinquedinho, com uma coisa, ela tava ali tocando, Fazendo textura, outras coisas. que não tinha a ver com o momento. E antes da gente ir pro próximo, já se inscreve aí no nosso canal, curte esse vídeo, já deixa aqui, né? Já comenta aqui com a gente, porque é a nossa forma de conversar e Pois interagir e com ativa vocês. o sininho para quando a gente estiver postando vídeos, que tem sido bem constante ultimamente, para você já receber a notificação e poder assistir logo. Então vamos lá pro número 6. Tinha o corpinho bem molinho, demorando um pouco pra andar, pra sentar, engatinhar e etc. Essa é uma característica que eu não posso dizer, é uma característica só de autismo, assim como as outras também não. Mas eu conheço, tipo, vários autistas que engatinharam na hora certa, caminharam na hora certa. Na hora certa, o que eu digo? Dentro dos marcos de desenvolvimento. Então, por exemplo, o que é esperado? É esperado que a criança, lá pelos seus 4 meses, ela já comece a rolar, né? A girar o corpinho. É esperado que a criança com 6 meses já comece a se sentar, com 8 meses engatinhar, com 1 aninho andar, né? É meio que o esperado. Claro que tendo uma margem ali de um tempinho entre uma coisa, né? E um marco ou outro, mas tem esse marco. A Summer, gente, pelo que eu me lembro, ela começou a rolar com quase 8 meses. E o marco de desenvolvimento diz que... Era 4. Imagina, então, o dobro, né? E eu lembro, assim, que... Só que eu acho, em relação a isso, eu acho que ela tem um pouco de... não sei, um pouco de hipotonia. Por exemplo, quando ela dormia, às vezes ela dormia com a perna sabe, tipo, esticada, igual né? bailarina, assim, tipo, com a abertura total, assim. Sempre foi muito flexível. Tem, inclusive, às vezes... o corpinho dela o músculozinho é mais molinho, então tipo, sempre teve muita dificuldade pra andar durante muito tempo. Então, por exemplo, o Stephen, com, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, se a gente fosse num parque de diversão com ele ia ficar o tempo inteiro andando. Ele ia querer andar. A Summer não, tipo, acho que agora, com os 7, 8 Ela anos, começou ela já a ficar mais ativa, né? porque antes era colo. Ela quer ficar no colo. Ela começava a andar, cansava, colo, colo, colo. Tanto é que, se vocês forem ver vídeos mais antigos nossos, até mesmo no Instagram, vocês vão ver que tem vários passeios nossos onde ela tá em carrinho de... E ela ficou por muito tempo, né? Até tem umas pessoas até às vezes falavam, nossa, mas ela não tá... É desse tamanho, usa carrinho. Mas, gente, ó... Ou era isso, ou eu carregava ela no colo. E posso dizer que foi a maior bênção ter esses carrinhos aí pra ajudar Até hoje. demais. Então, tem muitos autistas que têm um pouquinho de hipotonia nesse quesito de o corpo, o músculo é um pouquinho mais fraco. Então, eu me culpei muito tempo porque eu não colocava ela muito no chão. Né? Mãe de primeira viagem, eu fiquei focada em outras coisas do desenvolvimento dela.
Em outros, não foquei tanto. Então, tipo, ela não... A gente não deixava ela tanto tempo de bruços. Então, acho que isso a gente meio que errou, assim. Então, eu não sei dizer hoje em dia se foi falta de estímulo nosso ou realmente se era Foi dela. uma mistura, porque até pro Stefan a gente foi muito pro outro lado, a gente estimulou ele demais, entendeu? A gente ajudou ele. Então, acho que foi um pouco de ambos. Então, vamos lá. Tá, então agora o número 7. 7. Então tá, o flapping. Esse daí é o tradicionalíssimo flapping do autismo. Isso daí, pra nós, no começo, a gente achava a coisinha mais linda do mundo. Que ela A gente tava achava feliz, que ela estava feliz. E E achava o flapping é esse movimento, é o movimento de esse chacoalhar das mãos, que é uma estereotipia. Isso. Então a gente, no começo, como eu falei, a gente achava que que ela tava alegre, tava feliz, tava, né, exacerbando ali a felicidade, mas na verdade... Não, era só os movimentos repetitivos. Claro, ela podia estar fazendo flap, sim, quando estava feliz. Mas ela fazia em outros momentos também, quando ela estava concentrada, quando ela estava querendo alguma coisa, quando ela via, tipo, sei lá, uma mala. Fazia, quando ela quando ela só estava, sei lá, assistindo algum desenho, ela fazia também, né? Então, isso foi algo que apareceu, acho que, creio que a partir de uns 8, 9 meses. Foi naquela nossa primeira viagem com ela até, que a gente começou a ver alguns... Que a gente vendo os vídeos até, a gente lembra e vendo, olha, tava aí, e a gente não percebia mesmo. E ela faz até hoje, na verdade, né? É a estereotipia, uma estereotipia dela. E assim, o flapping é uma estereotipia que acontece na Summer, mas não vai acontecer em todos os autistas. Então, por exemplo, a minha estereotipia nunca foi com braços. A minha estereotipia sempre foi com a perna, com o pé. Então, eu chacoalho, chacoalho, chacoalho. Às vezes eu tô gravando aqui, às vezes não. Muitas vezes eu tô gravando aqui e minha perna, meu pé tá lá chacoalhando, chacoalhando. E a estereotipia, gente, pode ser trocentas coisas. É todo movimento repetitivo que a pessoa fica fazendo. Então, por exemplo, pode roer unha, rói, 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 rói. É um movimento repetitivo. Balançar o corpo para frente e para trás, andar de um lado para o outro, ficar pulando, sabe? Ou, sei lá, ficar rodando. Então, tudo que é repetitivo é uma estereotipia. E o da Summer era o chacoalhar dos bracinhos. Então, vamos lá. Número 8, ela não apontava, não dava tchau e não batia a palma. Na verdade, calma, deixa eu cortar aí. Na verdade, ela começou a tentar bater palma e começou a tentar dar tchau. Mas Ela falava o bater palma, ela cantava parabéns, ela fazia uns assim, dava tchau, ela fazia uns assim, mas logo depois já parou. Sabe? Mas não o progrediu. apontar nunca teve, né? Mas o apontar, não. Sempre que ela queria Teve uma só coisa, depois ela das puxava, terapias. e isso foi antes de um ano mesmo. Ela puxava nossa mão pra fazer as coisinhas pra ela, às vezes pra colocar um brinquedinho junto. E o que é esse não apontar? É literalmente usar o dedo indicador pra mostrar alguma coisa que quer. E esse aqui é um dos primeiros sinais. É esperado a partir de mais ou menos uns 9 meses. Então, a criança, o que você faz? A criança começa a mostrar, porque você mostra. E ela automaticamente está aprendendo isso dos pais. Exato. Né? A criança típica, ela aprende observando. Né? O Stefan, eu nunca tive que pegar o dedo dele. Olha, quando você quer mostrar uma coisa... Não. O que eu comecei a fazer? Eu mostrava, olha o papai, olha o carrinho. Eu comecei a fazer isso. E aí, na hora, eu lembro até hoje o dia que eu vi ele fazendo assim. Eu tava no banheiro dando banho nele. Eu mostrei alguma coisa, ele fez assim com o dedinho. Ele não chegou a apontar, mas ele fez assim. Aí eu comecei a apontar pra ele no espelho. Aí ele começou no espelho também. E a Summer não, podia fazer trocentas. Às vezes ela não assimilava com apontar com aquilo que ela queria. Ela não sabia que isso ia fazer ela ganhar alguma coisa. Sabe? Tipo, quando a criança fica, vai lá naquele lugar ali. Ela não precisava falar, mas ela não fazia, então a gente não... eu acho que de todos os sinais, esse e do flap eram o que mais presentes na Summer antes de um ano. E a gente, como a gente não tinha conhecimento, né, de nada sobre autismo, realmente passou totalmente desapercebido por nós. A gente não sabia. Então vamos lá pro número 9. Não interagia. Ela era uma criança que você podia conversar, mostrar as coisas, ela não tinha uma troca. Isso, o dela era muito limitado. Me lembro até que nossa primeira viagem que a gente fez com ela, que eu tava brincando de fazer pica-boa, assim, sabe? Escondidinho. E ela dava risada, assim, né? Achava engraçadinho. Mas não era muito espontâneo, entendeu? E foi uma coisa que se perdeu, né? Ela nunca faria, não fez mais. Então, ela tinha uma interação muito, digamos assim, fraca, né? Comparado com as outras crianças. E o pouco que ela interagia com a gente era limitado, né? Já chegava e já acabava logo. A gente, por exemplo, se eu falasse pra ela, cadê a mamãe? Ela não me olhava. Se eu falasse, cadê o papai? Ela não ficava olhando, procurando ele. Ela não entendia o que a gente estava falando pra ela.
Então não tinha essa troca. Por exemplo, é esperado de uma criança típica o olhar, o sorriso social. O que que é? Você simplesmente sorrir para a criança e a criança responder com um sorriso. A Summer só sorria, ela só dava risada se a gente fizesse uma baita de uma gracinha para ela. Não era aquela coisa, tipo, a criança te olha, você sorri, ela sorri. E ela também tinha não... isso. Essa falta de interação também, quando ela sorria, no caso, ela já acabava logo. Eu lembro que era muito limitado e ela Era já sempre partia pra muito. outra coisa. Assim, acho que o que eu posso escrever era sempre muito. Não bruto, mas era sempre muito. Seco, no caso. Seco, é. A interação com ela era algo seco. Ela sempre foi uma criança muito carinhosa, muito amável, sempre amou um colinho, né? Sempre amou abraçar, ficar juntinho e tal. Mas essa interação de conversar, de olhar, olha o gatinho, olha o passarinho, olha as coisas, ela não olhava, ela não procurava, ela não via. E Agora, o sinal 10 que tem aqui, lê lá. Então, vamos lá. Não compartilhava interesses ou atenção compartilhada. Compartilhada. O que é isso, gente? Atenção compartilhada é quando a criança quer te mostrar que ela viu alguma coisa, que ela tá sentindo alguma coisa, que ela tá vendo alguma coisa. Então, por exemplo, você dá um brinquedo pra ela. O que uma criança típica geralmente vai fazer? Ela vai pegar o brinquedo, vai achar o máximo, vai olhar pra você e vai voltar. A Summer não fazia. Ela pegava o brinquedo, achava o máximo e ficava ali, naquele foco ali. Já, por exemplo, o Stephen, não. Ele olhava e fazia, tipo, daí fazia alguma coisa, ele olhava e sempre puxando, e puxando, e puxando. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque às vezes a criança pode fazer um pouquinho, mas não vai ter tanta constância, né? Eu acho que isso que é o interessante e é o difícil também da gente começar a perceber, tipo, será que é autista mesmo? Não é? Vejo sinais, mas às vezes não vejo. É o seguinte, quando as características as características diferentes que você vê, por exemplo, tá olhando muito tempo pra luz, fazendo muito flap e tal. Quando essas características diferentes estão muito presentes, é um sinal de alerta. E quando as características que são parte do marco de desenvolvimento não estão tão frequentes, é outro sinal de alerta. Então, por exemplo, mas meu filho me olha no olho. Mas quanto ele te olha? Ele te olha e já desvia e vai fazer outra coisa? Ou ele te olha e fica, Interage. e mostra e vai? Sabe? Então, é isso que vocês têm que ver. Quanto que tá a mais e quanto que tá a menos. Porque é importante, porque a Summer, a maneira dela compartilhar com a gente era muito limitada, né? Como a gente falou, era meio que seco. Mas a gente achava mó graça. E era a gente meio que mascarava, né? A gente dava desculpa pro próprio desenvolvimento dela. Falar, não, mas ela é filha única, ela não tem crianças ao redor dela. Então, isso, é claro, a gente sabe que isso, né, de uma certa forma era a realidade dela, mas mesmo assim fazia parte do autismo, né? Então, infelizmente, nós próprios estávamos dando uma própria desculpa pelas maneiras que ela agia e dos sinais, e acabou, então, postergando um diagnóstico. Então, acho que é importante. Na época do diagnóstico da Summer, a gente não sabia nada sobre autismo, nem sobre os nossos diagnósticos, que já que a gente ia passar por tudo que a gente passou, que a Summer ia ter o diagnóstico dela e tal. Então, eu acho que por isso que a gente levou mais tempo para descobrir. Mas o que eu quero dizer é que se você tem histórico na família de autismo, não espere esses sinais que a gente vai citando, não espere essas características que você percebe, percebo alguma coisa, mas não sei, percebo, mas não espere tudo isso para tomar uma atitude, seja de ir no médico ou seja de já começar a estimular a criança. Comece desde já. Porque se for autista, beleza, você já começou a estimular, a criança não perdeu tempo. E se não for, ok, estímulo, né, não vai fazer mal. Nunca é mal, eu acho que é isso que é importante, que muitas vezes as pessoas acabam esperando por aquele diagnóstico final. A gente não tá falando para a pessoa ir lá e diagnosticar qualquer pessoa, não é isso, mas estímulo para a criança, sendo ela típica ou não, é totalmente vai ajudar ela. Então é muito importante para você como pai ou como mãe lembrar disso, tá? Então às vezes você deixa a criança muito numa tela, né? Deixa assim ficar brincando, interagindo com outras crianças. Então é importante você fazer esses estímulos sendo típico ou atípico. Então acho que essa é uma mensagem muito importante também, claro, lembrando-se sempre de levar a criança para um neuro, né? Que possa nos dar um diagnóstico final, que possa te ajudar a entender, né, a sua situação e quais terapias podem ajudar a criança. Autodiagnóstico nunca
é bem-vindo. Então é importante sempre ir atrás do diagnóstico oficial. Então é isso, gente. Espero que tenha sido um vídeo esclarecedor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui pra gente e esperamos vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.